Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Crianças, por favor, de 2 a 9 anos, podem ir. Quem tem 10 também pode ir, viu? Aleluia. Quantos tiveram um dia abençoado aí? Quantos tiveram um dia meio atribulado? Pode falar, problema não. Às vezes tem, né? Não tem dia que o negócio é tenso. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 4. Ontem eu estive na igreja do pastor Damião, ali no Aeroporto Sul. E lá eu ministrei essa palavra. Eu quero ministrar essa palavra hoje aqui. E eu disse lá ontem que se eu pudesse, eu gostaria de ministrar essa palavra, pelo menos no restinho desse ano, né? Aqui. Todos os cultos, a mesma palavra. Por quê? Porque é uma história que precisa se tornar uma realidade na minha vida e na sua vida, não? Nós estamos vivendo dias tão complexos, tão difíceis, que nós precisamos começar a ver o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Se isso não acontecer, nós corremos o risco de entrar em falência espiritual. Isso não é bom para nós. Isso não é bom, né? As pessoas estão completamente perplexas por tantas coisas ruins que têm acontecido e desanimadas porque não conseguem ver solução para a maioria dos problemas que elas enfrentam, né? E por isso o índice de doenças psicossomáticas tem aumentado assustadoramente. Os remédios, os ansiolíticos vendem como nunca, né? E isso é fato, é algo que acontece. O Prozac, que é um remédio da Eli Lilly, do laboratório Eli Lilly, o criador do Prozac, ele criou esse remédio, com o único propósito, o único objetivo: ver a sua esposa sendo curada da depressão. E ele criou esse remédio, criou esse medicamento, e assim que ele criou o medicamento, a esposa dele suicidou, né? Então, é assim que acontece. Nós precisamos de ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E eu vou passar algumas coisas para vocês. Vamos ler aí, 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. Ô Leila, bom ver você. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus
que ele disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. É uma história maravilhosa que mostra dois personagens bem distintos. Primeiro, um profeta, que a Bíblia dá o nome dele, cita o nome dele, chamado Eliseu. Esse profeta, ele teve um papel extraordinário nas Sagradas Escrituras. Os feitos que o profeta Eliseu fez foram algo assim extraordinário. Extraordinário. Mas Eliseu viveu debaixo de um discipulado extraordinário. Quem era o seu mentor? Quem era o seu discipulador? O profeta Elias. O profeta Elias era um profeta de fogo, né? Um profeta bruto, mas o cara era extraordinário. A vida do profeta Elias foi marcada por coisas inimagináveis, né? De ele dar ordem à natureza e a natureza obedecer. Então ele disse: não vai chover, segundo a minha palavra. E por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. E só choveu quando ele falou assim: agora vai chover. Então, o camarada é extraordinário. E você vai descobrir, por exemplo, que a oração que Elias fez foi uma oração tão pequena e tão simples que é assustador. Aí você vai ver que M. Bondes, né, ele fala o seguinte: orações pequenas e simples, com tanto poder, ao público, essa oração não é feita, certo, em público, pequena, sem que antes, no seu íntimo, esse homem não tenha gasto muito tempo com Deus. Então, veja bem, ele deixa claro que orações pequenas diante de um público e eficaz, não é apenas oração pequena, mas uma oração eficaz, com resultado eficaz. Essas orações, ou essa oração, ela demanda muito tempo a sós com Deus. Né? Então, M. Bondes deixa isso bem claro. Isso é importante, a gente entender. Se você for ver o ministério de Jesus, foi algo extraordinário. Quer ver? Então veja. Quer ser curado? Então, ser curado. Certo? As palavras, as afirmações e os milagres que Jesus fez, ele não ficou em cima da cabeça de ninguém, gastando horas e horas orando. Mas, no oculto e no silêncio, ele gastava tempo em oração. Ele passava as noites em oração, nos montes. E às vezes tem gente invocada com monte, irmão, só gosta de orar em monte, só acha que Deus fala em monte, porque Jesus orou em monte. Mas Jesus, naquela época, precisava de orar no monte, porque se ele orasse em qualquer outro lugar, ele não tinha paz. Todo mundo estava no vácuo dele, então subiu o mais alto possível, para o povo ficar lá quieto, para deixar ele orar. Né? E ele passava a noite orando. Então, veja, o personagem Eliseu, ele teve um discipulado, uma mentoria maravilhosa do profeta Elias. E ele foi instruído de forma extraordinária. Por isso, nós precisamos aprender a nomear, saber escolher quem é que vai cuidar de nós espiritualmente, emocionalmente. Pessoas entregam facilmente as suas emoções, os seus sentimentos, a pessoas que não têm condição nenhuma de cuidar de você. Nós temos hoje, por exemplo, milhares de pessoas no Brasil que são discípulos de pastores, pregadores e falsos outros falsos mestres aí nas redes sociais. Pessoas que eles nem conhecem. Eles encantam com a palavra e ficam malucos. E não entendem que não é dessa forma. A mentoria, certo? Alguém que vai cuidar de você,
você tem que saber quem é que é. Quem que é a pessoa? A pessoa tem autoridade para isso? Não, então, não tem jeito, olha, não tem como. Impossível, certo? Esses dias atrás, eu achei bem interessante, né? Eu estava numa academia, e vendo uma personal, né, que eu até conheço ela, dando aula para uma outra pessoa. Só que essa personal, eu estou falando que eu sei, porque eu sei que ela é personal, ela está muito acima do peso. E as outras pessoas olhando para ela, dizendo, mas como ela consegue ser personal desse jeito? Como? Os questionamentos. É o médico cardiologista que está dizendo para você não fumar e está fumando. Certo? É uma série de situações. Então, você precisa saber quem é que você empresta aos seus ouvidos. Quem é que realmente vai orientar você na sua caminhada, sobretudo na sua caminhada cristã. Porque a caminhada cristã, ela é fundamental, ela é decisiva na nossa vida. Talvez você venha perder dinheiro em um negócio que alguém te orientou de forma errada, é passivo isso acontecer, mas também é possível, na frente, você recuperar. Porém, na nossa caminhada espiritual, já é um pouquinho diferente. Um ensino errado, uma instrução errada, vai complicar a sua vida. Vai acabar com a sua vida. Por isso você tem que saber quem é que você ouve, quem é que você decide ouvir. Certo? É muito importante. E o mentor de Eliseu era nada mais, nada menos do que o profeta Elias. E Eliseu se tornou extraordinário, um homem que realmente vivia Deus. E uma coisa você precisa, você que está aqui, grava o que eu estou te dizendo, e você que vai me ouvir, está me ouvindo agora, há uma diferença, certo, entre um homem de Deus e um homem que Deus usa. Você consegue entender isso? Presta atenção, eu vou explicar. Há uma diferença. O homem de Deus, ele é conhecido, certo, pelos frutos que ele produz. Um homem que Deus usa, em via de regra, ele não tem nenhuma vida com Deus, nenhuma responsabilidade com as coisas de Deus. Ele não tem fruto nenhum, porque ele apenas foi usado por Deus. Ah, mas isso é possível acontecer? É lógico que é possível acontecer. Deus usou um burro, uma mula. Deus usou um urubu. Você imagina? Deus usou um urubu para levar comida para um profeta. Deus usou uma mula para falar com um profeta. Então, você acha que ele usa quem ele quer, ora? Então, e isso às vezes confunde a cabeça das pessoas. Porque as pessoas, às vezes, em via de regra, as pessoas se empolgam muito com os dons e talentos que as pessoas têm. Sobretudo no aspecto de dons espirituais. Certo? Então, você tem que entender, alguém que é usado pelos dons espirituais, necessariamente não significa que ele é um homem ou uma mulher de Deus. Mas, pastor, mas eu vi o cara sendo usado para curar alguém. E daí? Não tem nada a ver. Primeiro, porque dons são irrevogáveis, ok? O dom que Deus dá para você, Deus não revoga ele, ainda que você esteja aprontando. Agora, fruto, não tem jeito. Não tem como uma mangueira produzir laranja. Não tem jeito, impossível. Você só vai produzir fruto de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua natureza. Então, veja bem, se a sua natureza, se você como árvore de Deus, está enxertado na videira em Jesus, então você vai produzir o fruto que Jesus produz.
E provavelmente você não vai produzir milagres. Engraçado, né? Não vai sair curando, não vai sair revelando, não vai sair tendo visão. Porém, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. A sua vida expressa isso. Certo? Você não vai ver a Bíblia falar de nenhum milagre que João Batista fez. Nenhum. Porém, Jesus fala aos seus discípulos a seguinte fala: dos homens nascidos de mulher não existe um maior do que João. Vai entender isso? Entende? Consegue compreender? Que coisa extraordinária. Certo? E a gente precisa estar atento quanto a isso. Então, o homem de Deus é diferente do homem que Deus usa. Porque você vai ver nas Sagradas Escrituras, Deus usando homens que não tinham nada a ver com Deus. Por exemplo, Deus chama Ciro de meu servo. E Ciro era um rei ímpio. Mas Deus usou Ciro para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Deu dinheiro, liberou Neemias, fez um monte de coisas. Ele contribuiu para que o reino de Deus crescesse. Ele contribuiu para que os muros de Jerusalém fossem levantados. Deus apenas o usou, mas não significa que ele se converteu. Nabucodonosor, da mesma forma. Então, nós precisamos de entender isso. Então, dois personagens. Primeiro, Eliseu, um homem de Deus, que realmente Deus o usava de forma extraordinária. Extraordinária. Certo? Um cara que permitiu Deus usá-lo, de fazer grandes coisas através dele. Segundo personagem, uma viúva sem nome, com 2 filhos sem nome, que estava vivendo um momento difícil na vida dela. Um momento no qual ela precisava de um milagre. Porque se Deus não fizesse um milagre na vida daquela mulher, ela perderia aquilo que ela tinha mais de importante, que eram os seus 2 filhos. Uma viúva naquele tempo, ela sofria bastante, muito mesmo. Certo? Porém, se ela tinha filhos, os filhos faziam diferença. E agora, os filhos que ela tinha, ela estava correndo risco de perdê-los. Por quê? Porque o seu marido morreu e deixou dívidas. E o credor queria receber aquela dívida. Porém, ela não tinha como pagar. Mas o credor poderia pegar os filhos como forma de pagamento. E o que ela fez? Ela fez aquilo que ela sentiu de fazer e ela decidiu da forma certa. Diferentemente de muitos de nós, que às vezes em um dado momento, enfrentando algum problema, você procura as pessoas erradas. E quando você procura as pessoas erradas, você vai ter também a instrução errada. E quando você tem a instrução errada, a sua vida vai indo de mal a pior. Então, em meio a um problema, seja ele qual a natureza for, você tem que saber quem você deve procurar. E quem for ajudar você, tem que ter autoridade para te ajudar, para que você alcance o milagre que você necessita. Por quê? Porque toda resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida vai vir através de alguém. Grava isso. Vai vir através de alguém. Não queira ficar esperando um anjo, um arcanjo, essas coisas não. Deus usa pessoas. Deus pode fazer com que um anjo apareça? Pode, irmãos, mas isso era natural no Velho Testamento. Certo? Hoje não, Deus usa pessoas. Porque o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece, mas vocês conhecem, ele habita no meio de vocês. Então, ele vai usar você. E, às vezes, o Espírito Santo usa você não tem nem percepção, você nem sabe que ele está te usando. Isso se chama palavra de conhecimento, que
que Deus está usando você para falar com alguém, para comunicar uma vitória, para comunicar uma instrução para alguém que está precisando daquele milagre. Então, isto é importante você saber. Toda a resposta de Deus vai vir através de alguém, certo? Isso é fato. Isso é muito importante você entender. Então, esses dois personagens, o profeta, um homem que Deus usava, um homem que se colocou diante de Deus para ser usado, para fazer diferença numa geração. A geração de Elias e a geração de Eliseu foram extremamente afetadas por esses homens, de forma positiva. Certo? Israel foi muito impactado com esses homens, mas muito mesmo, muito. Então vamos, ó, para você ver, que coisa interessante. No versículo 1 está assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Olha como é que ela começa a falar com o cara. Teu servo, meu marido morreu, e ela diz, e tu sabes que ele temia o Senhor. Era um homem de Deus. Mas agora veio o credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. É tudo, como escravos. É tudo que o diabo quer, é tomar os nossos filhos como escravos, a nossa descendência como escravo. É por isso que você tem que saber o que fazer. Irmãos, impressionante como que o diabo quer agir na nossa descendência. Como que o diabo age. Você precisa estar atento 24 horas. Você não pode descuidar. Você marido que está aqui, você pai que está aqui, você mãe que está aqui, temos que estar atento. Porque se o diabo toca na nossa descendência, acaba a nossa história. Acaba a nossa história. E a forma que o diabo tem para desconfigurar a minha história, destruir a minha história, é destruindo a minha descendência. É fazendo com que os meus filhos e os filhos dos meus filhos sejam piores do que eu. Né? Então, foi algo que eu assentei no meu coração. Assim que eu me converti, fui entendendo como é que funciona o mundo espiritual, fui entendendo como é que funciona a vida com Deus, foi deixar claro para mim mesmo, eu falar para mim mesmo, eu não vou fazer aquilo que o meu pai fez. Olha. Eu não vou agir como o meu pai agiu, eu não vou proceder como ele procedeu, eu não vou fazer exatamente tudo aquilo que ele fez, porque o que ele fez não foi bom. Não foi bom. Entende? E olha, quando meu pai morreu, deixou dívida. Nós morávamos em Pirizu e minha mãe teve que vir embora para cá. Senão nós ia ser leiloado. Certo? Já tinha uns parentes lá que queriam um, outro queria outro. Não, esse aqui eu quero. Esse aqui é menos feio. Não, esse aqui é muito complicado. Esse é mais feinho. Toma, leva esse. Estava dividindo a meninada. Né? A minha mãe falou, o quê? Ó, vazou. Como ela não tinha um profeta para ir, não tinha ninguém para ir, ela, pôs o menino, pôs nós todos dentro de uma caixa, e festa total, já viu como é que é menino, né? Tudo é festa. Põe os meninos dentro de uma caixa, amarra, tampa, nós vamos brincar, vamos. E todo mundo brincando, vamos embora. Certo? Por quê? Por causa disto. Então, eu me converti, eu falei, eu preciso mudar isso. Certo? Eu preciso fazer isso. E olha, e toda a história nossa que vai fazer diferença na sua vida começa com uma atitude. Certo? Você precisa de entender isso. Você não pode permitir que nenhum espírito de procrastinação destrua a sua vida. Olha, eu nunca vi uma geração com tantas pessoas que têm esse espírito de procrastinação na vida deles. Não sabe como tomar decisão, não sabe agir, é uma morosidade, é uma dificuldade para decidir, é uma guerra. E você não pode permitir isso, certo? Você tem que agarrar-se ao Senhor para que você vença isto. Senão, daqui a pouco, você vai perceber que você está envelhecendo e nada está acontecendo. Os dias passam, o ano passa, o mês passa,
a década passa, você percebe que você envelheceu e não mudou absolutamente nada. Nada. Por quê? Porque o diabo quer que você continue do mesmo jeito. O diabo não tem interesse que você cresça. O diabo não tem interesse que você prospere, que você floresça, que você se torne alguém frutífero, que você se torne alguém influente, alguém que venha fazer diferença nessa geração. O diabo quer que eu e você nos tornemos homens e mulheres sem noção da vida, sem entendimento do mundo espiritual, quer que eu e você vivamos na ignorância. Uma vez eu e você vivendo na ignorância, fica muito fácil o diabo nos destruir, porque a ignorância perpetua o fracasso. A ignorância perpetua a miséria. O ser humano ignorante no mundo espiritual, com as coisas divinas, está lascado, irmão, não tem como. Você se torna preso, escravo de pensamentos ruins, escravo de dogmas, escravo de religiosidade, escravo de palavras que não faz sentido na sua vida, escravo de pessoas que querem dominar você e vai destruir você. O que é que faz diferença na minha e na sua vida? Conhecimento. O conhecimento. E a palavra deixa claro isso aí. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então, quanto mais ignorante você seja ou se torna, melhor é para o diabo. Porque ele consegue ter domínio sobre você. E você não tem acesso aos milagres de Deus, porque você não tem conhecimento. Essa mulher chega no profeta e diz: meu marido, olha o que ela fala, meu marido, teu servo. Ele temia o Senhor. Esperta mulher. Pronto. Ela procurou o homem certo. Ela fez o que deveria fazer. Ela deixou todo o orgulho de lado, todo o sentimento de rejeição de lado, porque é um outro detalhe que nós precisamos trabalhar muito em nós. Quando você passa por qualquer dificuldade, enfrenta qualquer tipo de problema, em via de regra, as pessoas acham que todo mundo tem que adivinhar o que é que você está precisando. Todo mundo, mas eu estou passando isso e ninguém me ligou. Eu estou passando essa dificuldade e ninguém se importou. Vai, peraí. Você vai falar que ninguém sabe o que o calado quer? Certo? Essa mulher fala, meu marido, teu servo. Então, ela foi atrás. Ela não esperou que alguém fosse na casa dela levar flores ou levar uma cesta básica. O problema bateu na porta dela, ela falou, espera um pouquinho. E ela correu atrás de quem poderia resolver o problema dela. Ela não ficou lá lamentando, puxa vida, aquele profeta usou meu marido trabalhava lá, dava oferta, dava dízimo, dava tudo lá, e agora nós estamos todo mundo ferrado aqui, mas o profeta não sabe de nada, como é que faz? Um outro detalhe é bom você entender, que às vezes aprendemos errado. Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe do meu problema, então Ele resolva para mim, eu não preciso falar nada. Isso não é bíblico, hein? Isso não é bíblico. Ok? Não é bíblico. Você tem que apresentar diante de Deus as suas necessidades. Você tem que bater. Não é assim que diz a Bíblia? Aquele que bate, a porta abre. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E todos esses verbos, olha bem, todos esses verbos, bater, pedir, buscar, certo? Eles estão no gerúndio, progressivo. É pedindo, buscando, batendo. Pediu hoje, não deu certo, continua. Bateu, não abriu, continua batendo. Então, isto é instrução, que de repente muitos não sabem, e por isso está aí sofrendo, não, mas Deus sabe que eu preciso, por que ele não faz nada? Ué, porque você está achando que é maior do que ele. Né? Que ele tem que estar aí. Não, abra a boca. Abra a boca, você vai ver. E ela foi e falou tudo para ele.
Aí no versículo 2, Eliseu perguntou-lhe, faz para ela duas perguntas: como é que eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Outra coisa importante que eu aprendi nesse texto: o milagre sempre vai começar dentro da sua casa. Aleluia. Amém? O que ele pergunta? A primeira pergunta: como é que eu posso ajudar você? Antes de responder, já faz outra: o que você tem em casa? Porque, em via de regra, você já percebeu que nós focamos muito mais no que nós perdemos do que nós temos. Isso não é correto. Não é correto. O ponto de partida do meu milagre é do que eu tenho em casa. Não é daquilo que eu não tenho. Porque Deus sempre vai realizar o milagre a partir daquilo que você tem. Não importa. É um pouquinho de azeite? Não importa. É um pouquinho só de fé? Não importa. É um pouquinho de esperança? Não importa, mas você tem. Eu só estou com um pouquinho de esperança. Então Deus vai ampliar essa esperança. É apenas um pouquinho de fé, então Deus vai ampliar essa fé. É um pouquinho de gratidão, então Deus vai ampliar essa gratidão. É a partir daquilo que você tem. Versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Uma coisa que eu aprendi aqui também, e isso é importante para nós. Quando você vai buscar uma instrução de Deus, você tem que ir desarmado, ok? Você não tem que formular na sua cabeça como é que Deus vai te abençoar. Porque é assim que a gente faz. Você já se pegou orando, pedindo que Deus abençoe aquilo que você quer? Esquecendo que Deus tem muito maior conhecimento, muito maior interesse em te abençoar do que você mesmo em ser abençoado? Então eu vou falar com alguém, mas eu já sei o que é que eu quero. Então, grande parte das pessoas que me procuram para aconselhamento, elas já chegam formatadas. Né? Eu vou pedir um conselho para o pastor, mas eu sei o que eu quero. Então, algumas pessoas eu sei que o conselho que eu dei não vai resolver nada, porque não bateu com aquilo que ela quer. Outros eu sei que vai dar certo, porque ela entendeu que o conselho que eu dei vai resolver o problema dela. Pronto, acabou. Essa mulher chegou diante de Eliseu desarmada. Por quê? Se ela fosse pensando, olha, Eliseu é o profeta, ele tem uma escola de profetas. Em outras palavras, é você vir me procurar aqui, e que está passando uma necessidade na sua casa, está com uma dívida na sua casa, e aí você vem pedir uma ajuda. E eu pergunto para você: como é que eu posso te ajudar? Mas eu sou esperto. Eu vou fazer outra pergunta imediata. O que você tem na sua casa? Né? Beleza. Ela então diz o que tinha em casa. A resposta dele para ela, a instrução que ele deu para ela, não é razoável, gente. Não é razoável. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque 2 mais 2, 1 mais 1, na conta de Deus, na matemática de Deus, é 100. 10 mais 10, na matemática de Deus, é 1000. Para mim é 20, para você é 20. Mas para Deus não. Para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então você consegue entender como é que é a matemática de Deus? E aí o profeta Isaías diz que os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Então você tem que entender, vai buscar uma orientação de Deus, vai buscar ajuda de Deus, desarme-se e espere a orientação, e se prepare para a orientação que Ele vai te dar, que pode ser uma orientação louca, em via de regra é muito louca.
Não é normal. Não foi a orientação que Deus falou, que Jesus falou para Maria e Marta? Ai, Senhor, Jesus está falando com as meninas lá, o seu irmão está vivo. Não, eu sei que ele vai viver, está na ressurreição. As meninas estavam tão perturbadas. Por quê? Porque no entendimento delas e na lógica humana, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, humanamente falando, 4 dias de uma pessoa morta, doutor Heber, o que você acha? Tem um médico, já está ruimzinho, tá, varão? Tem alguns bichinhos lá? Tem, muitos, né? Então, as meninas agiram dentro da lógica certa. Qual foi a lógica certa? Senhor, ele já está fedendo. Mas não foi isso que Jesus perguntou. As pessoas, em via de regra, elas respondem para Jesus ou para Deus respostas que Jesus não fez. Foi, Tati, você que é uma teóloga, não foi essa pergunta que Jesus fez para elas. Ele está fedendo? Não. A pergunta que Jesus fez para elas foi qual? Onde é que ele está? Não perguntou se ele estava fedendo. E elas responderam que ele estava fedendo. Então, não queira ajudar Deus. E não limite Deus. Nós fazemos isso. Consciente ou não, nós fazemos. Porque nós acostumamos a viver no nosso mundo natural. Quando Deus quer trazer você e eu para o mundo do sobrenatural. Mas a gente está agarrado no mundo natural. Está fedendo, Jesus. Está fedendo. Eu não perguntei isso para você, olha. Jesus chega no paralítico lá de Betesda. Fala, você quer ser curado? Mas, Senhor, não tem ninguém que me joga lá quando as águas... Mas não foi essa pergunta que Jesus fez. Olha, olha aí para você ver, o cara respondendo tudo errado. Não, mas o vento vem, o anjo balança essas águas aqui, e todo mundo mais rápido que eu cai lá dentro da água e é curado. Mas até que eu consigo ajustar as pernas, já era. Foi essa pergunta que ele fez? Não foi. Jesus perguntou, você quer ser curado? Então você tem que estar atento. Certo? Nessa relação homem-Deus. Acalma seu coração. Olha. O desespero, em via de regra, faz com que a gente crie imagens ruins. Leva a gente a entrar num nível de desequilíbrio emocional que você não consegue ouvir direito. Quando você não consegue ouvir direito, aí dá ruim. Lá em casa, minha mulher e meus filhos sabem quando eu estou no mundo da lua. Quando eu percebo, eles estão falando assim, ixi, está longe. Porque às vezes a gente está conversando, surge uma outra situação que eu dou uma desviada para resolver, né? Aí eu volto, mas só que no que eu desviei do assunto ali, do momento ali, eles já perceberam que eu saí fora. Os meninos ficam de olho na gente, né, Triana? Filmando, ó. Aí eu volto, e aí, pai, tudo bem? Chegou? Falei, cheguei. Vamos lá, vamos começar de novo. Certo? Aí eu tenho que, porque eu começo ouvindo o início do assunto. O meio eu já deixo de lado, desvio, vou resolver outras coisas. Né? Mas eu volto, às vezes, no meio do caminho, eles já mudaram de assunto, eu me perdi. Aí vem os meninos, né? A mulher e os meninos em cima de mim. Ah, mãe, acorda, varão. Até meu neto, de 6 anos. E aí, varão? Falei, tá de brincadeira, né, varão? Então, você precisa estar atento quanto a isso. Certo? Aí o cara manda ela ir lá e correr atrás de vasilhas emprestadas. E a Bíblia aqui não deixa nenhum espaço para dizer que ela questionou o profeta. Sabe por quê? Porque lá atrás ela disse, meu marido, teu servo. Então o marido dela conhecia o profeta. Ela conhecia o profeta. Ela convivia no meio daquele ambiente de milagres. Por isso que o ambiente que você vive, ele é fundamental. E o ambiente que você vive não depende de outras pessoas, depende de você. É você que escolhe onde é que você quer viver. Que tipo de ambiente você quer viver.
Se você vive num ambiente de dúvidas, vai ser difícil você acreditar em milagres. Se você vive num ambiente de xingos, de maus tratos, vai ser difícil você entender as coisas melhor. Mas essa mulher ela conviveu num ambiente de milagres. Certamente ela conheceu, ou no mínimo ouviu falar do que o profeta Elias fez, e agora ela conhecia Eliseu, pelos muitos feitos que esse cara fez. Porque a orientação que Eliseu deu para aquela menina, para aquela senhora, certo, não foi razoável. Como é que você faz isso? Como é que você está precisando de pagar a conta, o cara fala para você, vai nos seus vizinhos, pega vasilhas vazias, depois, quando chegar em casa, você pega o azeitinho que você tem e começa a derramar nessas vasilhas vazias. Foi assim que ela fez. E não titubeou. Certo? Isso é importante. Outra coisa, normalmente, milagres que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, ele obedece um conjunto de coisas. Você acredita nisso? Né? Obedece. É um conjunto de situações. É um processo que Deus faz. Aonde entra Ele e aonde entra você. Certo? Então, veja bem, aonde é que entrou a mulher? Entrou a mulher correndo atrás das vasilhas. Isso era papel dela fazer. Qual foi o processo de Deus, do profeta? O milagre acontecer. Qual foi a parte de Maria e Marta? Mandar retirar a pedra. Qual foi a parte de Jesus? Ressuscitar o morto. Jesus não ressuscitou Lázaro sem antes que a pedra fosse removida. O azeite não multiplicou antes que as vasilhas chegassem. Então você precisa estar atento. E eu tenho absoluta certeza que todos nós que estamos aqui esta noite, a começar de mim, nós precisamos de um milagre. Eu tenho os meus motivos, eu tenho as minhas buscas, eu tenho os meus anseios, eu preciso de alguns milagres que aconteçam na minha vida. E eu estou procurando ficar atento aos sinais que Deus me dá, para que eu não venha me perder, para que o milagre que Deus tem para mim aconteça rápido, mas vai depender de mim também. Porque no que depende de Deus, Ele está pronto. Ele está pronto. Quer dizer, enquanto Maria e Marta estavam questionando por que Jesus não tinha ido lá há 4 dias antes, enquanto Maria e Marta estavam questionando por que haveria de acontecer aquele milagre ali, sendo que ele poderia ter vindo 4 dias atrás, o milagre estava demorando a acontecer. Se elas tão somente obedecessem. Essa mulher foi sábia, inteligente, ela foi rápido, pegou a orientação, correu, falou para os meninos deu um giro nos vizinhos, né, e trouxe as vasilhas. Agora, aqui também cabe uma instrução para nós. Por isso que você, não importa qual seja a sua situação que você esteja vivendo, você tem que procurar ser uma pessoa extremamente agradável. Você não pode ser chato, enjoado. Ninguém consegue conviver com gente chata. Sim ou não, gente? Não dá, né? Gente complicado, gente que gosta de confusão, gente que gosta de briga. Tem gente barraqueira demais da conta, gente. E tem muito crente assim, mostra, mas gosta de uma barraqueada, uma confusão. Mas gosta. E às vezes alguns milagres vai depender de pessoas que estão próximas de você. Porque uma vez que eu entendo que todo milagre que Deus tem para mim vai depender de alguém, vai passar pela mão de alguém, melhor, não é depender de alguém, vai passar pela mão de alguém, que depende dele, mas vai passar na mão de alguém, eu preciso estar atento. Ora. Eu tenho que procurar ser uma pessoa agradável, extremamente agradável, porque eu não sei, ora.
Certo? Eu estava numa reunião, segunda-feira, com o pessoal, e lá eu estava vendo dois bambambam lá de grana, conversando. Olha, você sabe de fulano? Eu não conheço fulano. Só conheço os caras que estavam lá. Fulano, há 20 anos atrás, ele foi humilhado por Ciclano. Ciclano humilhou ele, mas xingou ele, brigou com ele. Você acredita? Eu ouvindo lá a conversa. Porque não é que eu estava curioso. Entende? Os caras estavam falando alto. Ó. Meus ouvidos são bons. Os caras falando alto, eu estava do lado deles. Ó. Nossa, mas como fulano sofreu na mão de Ciclano? Agora, você sabia que esse fulano é empregado desse Ciclano? E que esse Ciclano colhe 1 milhão de sacos de soja por dia? O outro falando. E o cara hoje é bilionário? E esse cara que humilhou ele, hoje trabalha para ele? Há 20 anos atrás, ele humilhou ele. Eu só filmando o negócio. E agora, esse bilionário está dizendo, bora, rápido, acelera aí, varão. Tá bom? Então, você precisa ser cuidadoso. Muito cuidadoso. Todas as vasilhas que essa mulher precisou dos vizinhos, ela teve. Todas. Porque deixa claro que as vizinhas gostavam dela. Verso 4, depois entra em casa, com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. Outra coisa importante, aprenda a obedecer a instrução dada. Sabe, gente? Aprenda. As pessoas têm muita dificuldade de obedecer. Muita dificuldade. Você não tem noção que atrás de uma instrução existe o seu milagre. Todo milagre nosso. Todo meu milagre está atrás de uma instrução. Está atrás de uma instrução. Toda a minha vitória está atrás de uma instrução que eu recebo. E você tem que entender isso. Isso vai fazer diferença. Olha o resultado. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Então, acabaram, uma coisa é as vasilhas acabarem, ok? Outra coisa, o azeite não acabou. O azeite cessou, porque não tinha vasilhas. Então, outras palavras, presta atenção. Os milagres de Deus não acabaram, ok? Apenas cessou. E por que cessou? Porque está faltando vasilhas. Vasilhas o quê? Vazias. Você não enche uma vasilha cheia. Esse copo aqui está quase cheio. Mas se eu enchê-lo, por mais que eu coloque água aqui, não vai fazer diferença. Ele já está cheio. Então, isso mostra para mim e para você que eu preciso me apresentar diante do Senhor vazio. Sem conceito, sem preconceito, sem irerê, lá. Eu preciso de colocar-me diante de Deus. Senhor, faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Age na minha vida como precisa agir. Faz o que precisa ser feito. Qual é o milagre que eu preciso? Então faça, Senhor. Eis-me aqui, estou à sua disposição. Pronto. Quando isso aconteceu, no versículo 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ela voltou lá, gratidão. Ela não saiu doida, não. Porque uma coisa é isso. Primeiro, ela vai atrás para que o milagre aconteça. O milagre agora aconteceu. Ela tem tanto azeite, que ela precisa saber o que fazer. Então, ela volta lá, e a instrução do profeta foi, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui, para mim, é muito importante. Certo? E agora, eu quero finalizar dizendo para vocês, como é bom obedecer. Como é bom. E como vale a pena. Quais as consequências da obediência? Primeiro, você pode dizer comigo, Deus supre necessidades urgentes.
Qual foi essa mulher tinha ou não tinha uma necessidade urgente? Hã? E Deus supriu? Supriu. Baseado em quê? Na obediência dela. Na obediência. A primeira coisa que Deus faz é suprir a minha necessidade urgente. Só isso? Não, tem mais. Você pode dizer comigo? Deus supre necessidades impossíveis. Você tem alguma necessidade impossível? Tem? Deus supre. Deus supre. Porque essa é a especialidade dele, Luiz. Suprir necessidades impossíveis. Outra coisa, você pode dizer comigo, Deus supre necessidades futuras. O que o profeta falou para ela? Pega lá, vende uma parte, o suficiente para pagar a sua dívida, e vai fazer o quê? Vai viver futuro, vai viver do resto. Então, Deus não só supre a necessidade urgente, Deus não só supre as suas necessidades impossíveis, mas como Ele vai suprir as nossas necessidades, o quê? Futuras. Agora, o mais bonito que eu acho, sabe o que é isso aqui? Ó? Além de tudo isso, a obediência quebra o ciclo do medo, o ciclo da pobreza e da vergonha. Porque, na verdade, muitos estão vivendo assim. Vergonha, pobreza, dívidas, certo? E a gente precisa de resolver isso. Sabe? Nós precisamos resolver isso. E eu coloquei um aviso hoje, os meninos sempre postam alguma coisa do culto de quarta-feira. Às vezes eu reposto no grupo dos 300. Por quê? Porque eu quero, nesta noite, abençoar a vida de vocês, sabe? Para que Deus, nesse mês, hoje é 16 de abril, para que Deus venha suprir as nossas necessidades urgentes. Só os que têm necessidade urgente diz amém. Que Deus venha suprir as nossas necessidades impossíveis. Quem tem uma necessidade impossível diz amém. Nossa, está forte esse lado que canta aqui, viu? Quem tem uma necessidade futura? Então, veja bem, nós precisamos disto. Nós precisamos que Deus venha fazer isto. Agora, é bom que você saiba que dentro desse processo de milagres que Deus faz e quer fazer na minha vida e na sua vida, a única exigência dele é a minha e a sua obediência. Obediência. E nós pecamos nisso. Nós falhamos nisso. Nós falhamos feio nisto. E por falharmos feio nisto, é que a maioria de nós vivemos em uma linha da dificuldade. Muitos vivem endividados, muitos vivem humilhados. E aí, ainda tem coragem de dizer para Deus, Senhor, o que é que eu fiz? Ué, o que é que eu fiz? Está em desobediência. Está em desobediência. Está em desobediência. E se eu estou em desobediência, eu preciso de mudar isso. Para que eu comece a ver o sobrenatural de Deus. Você acha que Deus mudou? Não mudou. O escritor dos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e é o mesmo eternamente. Sabe? E a ciência conseguiu descobrir algo que está no DNA de Deus. Por exemplo, todo benefício que você faz para alguém, toda ajuda que você dá a alguém de coração, você vê acontecer dentro de você um hormônio chamado ocitocina, que vai
dar o quê? Prazer em você. E quando você faz isso para alguém, alguém que recebe é ativado também o mesmo hormônio. Quem está por perto também são ativados. Agora, quem é que criou isso? O Senhor. O Senhor. Por quê? Porque Deus tem prazer em nos abençoar. A maior alegria não é minha, é dele. Sabia? É de Deus. E se Deus tem alegria em me abençoar, por que que as coisas não estão acontecendo? Porque eu estou fora do padrão, eu estou fora do local, eu estou fora de lugar. Eu estou procurando a fonte errada. Ou então, eu estou tão, como diz o nordestino, estou tão avexado, estou tão perturbado, que eu não consigo ouvir a instrução de Deus. Ou então, eu estou tão cheio de conceitos e de ideias, que eu não consigo ouvir a direção clara de Deus. Não, esvazie-se. Você vai falar com o Senhor, Senhor, está aqui, ó. O que eu penso, esquece. Faz e fala o que eu preciso. E eu vou obedecer. E a obediência de Deus, você tem que obedecer à risca. Ok? Você não pode delegar aquilo que Deus manda você fazer. Você tem que seguir à risca. A orientação foi, vai para sua casa, os meninos vão buscar as vasilhas, mas não é um dos seus filhos, não é o mais bonito, não é o mais crente, que vai pegar o azeite e jogar, não. É você. Ela que fez isso. Pronto. Milagre pronto. Ok. Recebi a minha bênção. Agora, como eu vou lidar com essa bênção? Aí a gente se perde. Porque eu quero fazer do meu jeito. Por exemplo, você recebe uma grande bênção financeira. Aí você quer administrar o seu dízimo, você quer administrar a sua oferta. Já deu ruim. Já deu ruim. Deu tudo ruim. Certo? Então o que ela fez? Ela recebeu a bênção e voltou lá no profeta e dizia, e ela contou tudo o que tinha acontecido. E ele disse, então, agora você vai fazer o seguinte, vende parte, o suficiente para pagar suas contas, e vai viver um futuro extraordinário. Porque é o que Deus tem para nós, irmãos. Você crê nisso, irmãos? As pessoas estão tão sofridas que acham que não tem mais jeito, né? Viver é um sofrimento, viver é um pesadelo. Não, não é não, irmãos. Viver é bom demais. Primeiro que nós só temos uma vida. Então, ao invés de você ficar sobrevivendo, vai viver. E viver o melhor de Deus. Seguindo as orientações claras de Deus. Ipsilitre, acabou, sem desviar nada. E assim nós vamos experimentar o melhor dele. Vamos colocar de pé? Eu quero orar com vocês. A minha oração para você hoje não é que você saia lá nos seus vizinhos, saia pegando alguma coisa emprestada. Mas a minha oração hoje para você é que todas as bênçãos que Deus tem para você, nenhuma deixe de acontecer. Certo? Sejam elas materiais, sejam elas na área da saúde, sejam elas na área das finanças, sabe? Eu não preciso adoecer, eu não preciso ficar velho para receber as bênçãos de Deus, porque você doente vai curtir o quê?
Que jeito? O que Deus tem para fazer para você, Ele vai fazer hoje, agora. Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Zero. Zero. Eu só preciso alinhar meu coração ao coração de Deus. Só isso. Certo? Só isso. E sobretudo que tange dinheiro, irmãos. Dinheiro dá opção. A falta dele, você não tem opção nenhuma, né? Dá opção para você viver melhor, alimentar melhor, ter um plano de saúde bom, tirar férias em lugares bons, sim ou não? Ajudar pessoas, socorrer pessoas, abençoar o reino de Deus, por que não? Sim, ora. Abençoar o reino de Deus. Não é interesse de Deus ver você, homem de negócio, falido, envergonhado. Não há interesse de Deus. O interesse de Deus é que você alinhe o seu coração. Totalmente. Agora, grava isso, que isso seja bem firmado no seu coração. Toda a orientação de Deus, toda a instrução que Deus tem para você, Deus vai fazer através de alguém. Por isso os seus ouvidos têm que estarem bem atentos. Bem atentos. E a minha preocupação, dia após dia, certo? Em Deus, nas minhas orações, todos os dias é que eu seja um canal de Deus para essa igreja. Que eu seja bênção na vida dessa igreja. Que eu traga as orientações da parte dele para vocês. Certo? Ah, mas eu tenho acesso a Deus. Lógico que você tem. Mas Deus não deixou de trabalhar de forma hierárquica. Ok? A Bíblia diz, o anjo da igreja diz. E as pessoas estão pegando o caminho tudo errado. Elas não querem mais congregar porque acham que é igreja. Não é igreja. Você que não congrega, você não é igreja. Você é membro de um corpo. E esse membro desse corpo, se estiver fora do corpo, ele vai apodrecer. Ele vai perecer. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça você prosperar como nunca, em todas as áreas, a começar da sua saúde física, a sua saúde mental, certo? Hoje mesmo um empresário dessa igreja trouxe um funcionário dele aqui, um menino de 22 anos, surtadinho, ruim, um menino bonito, e ele tinha falado para mim que o menino estava pensando em tirar a vida dele. Ele ligou para cá correndo. Eu orei para o menino, abençoei o menino. Liguei para o Roberto, doutor Roberto, psicólogo. Falei, Roberto, cuida desse menino. Roberto atendeu ele no final da tarde. Certo? É o mundo que nós estamos vivendo. Eu te pergunto, um garoto de 22 anos, quer dar fim na vida dele, me conta qual a razão. Eu estou com um pouquinho mais de 40, não estou a fim de tirar minha vida. Estou fora. Está de brincadeira comigo? Eu quero é curtir a vida. Hoje mesmo eu estava com meus netos, 3 netos lá em casa. Tinha um pouquinho de cabelo preto aqui atrás, zerou com os meninos lá em casa hoje. Menino dando voadeira, gritando, jogando bola, quebrando vaso. Foi sangue, Deus tem poder. Eu anotando os estragos para os pais pagar. Lógico, cara. Uma coisa é o neto, outra coisa é o prejuízo que ele dá. Eu não misturo uma coisa com a outra, não. O vaso foi quebrado. Quem foi que quebrou? Eduardo. Então, Jonatas, pega aí, ó. Tinha lá. Ainda bem que tinha lá o
o preço no vaso lá, está aqui, ó. Peguei, ranquei só o preço, toma aí, ó. 24 horas para trazer outro vaso. Aí a Olívia já ficou. Está vendo aí? Sua mãe vai pagar. Dá prejuízo para ver. Deram uma acalmada. 10 minutos depois virou peteco de novo. Sangue, Deus tem poder. Mas é muito bom. É muito bom. Eu quero morrer para quê, Luiz? Está de brincadeira. É tanta coisa para fazer que nem tempo para depressão tem. Já tentei ter depressão, mas não dei conta. Um dia eu achei que eu estava com depressão, mas não estou não. Estou precisando de trazer os netos para casa. E a avó, uma alegria do mundo, a avó. Fica suadinha, coitada. Tanto correr atrás dos meninos. Não dá tempo de você ter depressão, não. Que jeito, cara. Os meninos não dão chance, ó. É seu? De quem que é? Dá tempo, vó? É vó? Não dá tempo, minha filha. Não tem jeito de ficar ruim, não. Mano. Não dá. Não. Um descuido, o menino está dando voadeira, enfiando o dedo na tomada. Não dá para você ter depressão. Mas eu quero abençoar vocês, tá? Para que haja uma unção de prosperidade, uma unção de riqueza, uma unção de obediência, uma unção de paz, uma unção de vida na vida de vocês. Que os negócios de vocês sejam destravados, que as bênçãos que Deus tem para vocês aconteçam, que o sobrenatural de Deus, você passe a entender isso e a viver o sobrenatural de Deus, que você saia desse raso e que você entre no mundo espiritual de Deus, vivendo e experimentando o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde física, sua saúde emocional, enfim, para os seus relacionamentos. Que você que é enjoado, que você que é chato, que você que é complicado, você melhore, né? Você tem que entender que você está envelhecendo, mas você não pode piorar. Tem que melhorar, ou não? É o que eu falo. Eu não posso envelhecer mais chato, mais enjoado. Tem que envelhecer bem, em nome de Jesus. Mais sábio, mais inteligente, mais grato. Mais carinhoso, mais amável, mais doce, porque assim o favor de Deus vai vir sobre você de forma maravilhosa. Aleluias, que bênção.